Antes de usar o Mounjaro, você precisa ouvir isso. Será que estão vendendo emagrecimento ou dependência? O Mounjaro se tornou um dos maiores fenômenos recentes da indústria farmacêutica. Em poucos meses, a promessa de emagrecimento rápido transformou uma medicação criada para diabetes tipo 2 em objeto de desejo de milhões de pessoas. O problema é que por trás das campanhas otimistas, influencers exibindo antes e depois e médicos tratando a caneta como solução milagrosa, existe uma discussão muito mais profunda e muito menos conveniente para quem lucra com isso. O discurso vendido ao público é simples. Basta uma aplicação semanal para controlar a fome, emagrecer e recuperar a autoestima. E, de fato, a tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, atua em hormônios ligados à saciedade e ao controle glicêmico. Mas transformar isso numa narrativa de cura ou liberdade é uma distorção perigosa, porque ninguém quer falar sobre a dependência silenciosa que começa a ser criada. A lógica do mercado farmacêutico não é ensinar alguém a reconstruir hábitos, melhorar a relação emocional com a comida ou compreender as causas profundas da obesidade moderna. O modelo mais lucrativo é outro: manter o consumidor preso a um tratamento contínuo, caro e emocionalmente indispensável. E isso fica evidente quando observamos como o Mounjaro passou a ser vendido socialmente, não como medicamento sério para casos específicos, mas como atalho universal para a estética rápida. O problema de uma solução rápida é que ela frequentemente ignora o problema real. Muitas pessoas não comem apenas por fome fisiológica. Comem por ansiedade, exaustão emocional, compulsão, estresse, vazio, rotina desregulada e sedentarismo crônico. Quando uma caneta reduz o apetite artificialmente, o sofrimento emocional nem sempre desaparece. Ele apenas perde a voz temporariamente. E quando o tratamento é interrompido sem mudança estrutural de vida, o corpo tende a reagir. Relatos e estudos já discutem o retorno do peso após a interrupção do uso em parte significativa dos pacientes. Mas essa parte quase nunca aparece nas propagandas. O que aparece é a promessa: menos fome, perda rápida de peso, transformação física, praticidade, controle. Enquanto isso, efeitos colaterais reais acabam sendo tratados como detalhes pequenos no meio do entusiasmo coletivo. Náusea, refluxo, constipação, fadiga, perda de massa magra, desconforto gastrointestinal, sensação de fraqueza, alterações emocionais relacionadas à alimentação. Existe ainda um ponto pouco discutido: a normalização da medicalização da autoestima. Estamos entrando numa era em que sentir fome virou quase um defeito biológico. Como se o corpo humano precisasse ser permanentemente regulado por substâncias para caber em padrões estéticos cada vez mais agressivos e acelerados. A indústria percebeu que emagrecimento vende mais do que saúde. Por isso o mercado explodiu. Hoje existem versões manipuladas, vendas paralelas, importações duvidosas e até falsificações circulando em torno da tirzepatida. Quando um medicamento vira tendência cultural, ele deixa de ser apenas tratamento médico e passa a ser produto de desejo coletivo. E é exatamente nesse ponto que o interesse financeiro começa a atropelar o debate ético. Porque quanto mais pessoas acreditarem que não conseguem controlar o próprio corpo sem intervenção química constante, mais lucrativo o sistema se torna. O mais preocupante é observar pessoas perfeitamente saudáveis entrando nessa lógica apenas pela pressão estética. Gente que não quer tratar uma doença, mas apenas acelerar resultados, evitar desconforto ou corresponder à estética das redes sociais. A consequência disso pode ser uma geração inteira desconectada do próprio corpo. Pessoas que desaprenderam a lidar com fome natural, a construir disciplina alimentar, a compreender emoções ligadas à comida, a respeitar o metabolismo, a emagrecer de forma sustentável. Nada disso significa negar que medicamentos possam ajudar em situações clínicas legítimas. Existem casos de obesidade severa, diabetes e resistência metabólica onde o acompanhamento médico faz sentido e pode trazer benefícios reais. Mas existe uma diferença enorme entre uso terapêutico responsável e transformar uma droga em símbolo de salvação estética coletiva. A grande reflexão talvez seja essa: será que estamos realmente tratando a raiz do problema? Ou apenas criando consumidores vitalícios para uma indústria bilionária? Porque enquanto as pessoas comemoram a queda na balança, poucos percebem o tamanho da dependência emocional, financeira e psicológica que pode estar sendo construída silenciosamente por trás da promessa de emagrecimento fácil.